E essa aula, se você chegou nela por acaso, essa é uma aula para trabalho interdisciplinar do curso de jogos da PUC Minas. Eu estou gravando essas aulas, disponibilizando no YouTube toda semana para os alunos que não podem assistir ao vivo, mas eu estou com uma série de alunos ao vivo aqui comigo que podem fazer perguntas e tirar dúvidas. E talvez se você estiver vendo essa aula fora de contexto, não faça muito sentido. Né, se você estiver vendo e não for um aluno matriculado no segundo semestre de 2020, talvez não faça muito sentido, mas se fizer, avisa a gente que a turma toda fica felizona. A gente acabou de passar por uma entrega de build, dia 4 de outubro foi uma entrega de build, então o jogo passou pela primeira versão para a gente experimentar. Eu ainda estou avaliando essa versão para nota, mas essa nota é mais uma comunicação minha com a PUC do quanto que eu percebi que vocês trabalharam. Isso não tem muito a ver com realmente a carreira de vocês. A nota é um negócio pouquíssimo importante no final das contas. É mais importante para comunicar que eu estou testemunhando o aprendizado de vocês. Na primeira build, a gente tinha o movimento do veículo controlado pelo player, né? O ataque básico do player, a movimentação de pelo menos um inimigo, o ataque básico desse inimigo, um item coletável e alteração de status a, a, a partir da coleta desse item, ou seja, isso era uma coisa que a gente chegou a testar, e uma troca de fase, não necessariamente você tinha que ter uma segunda fase, mas você tinha que ter um sistema de troca de fase, ou seja, algo que na hora que chegasse no final de uma etapa, passasse para outra etapa, né? Agora a gente está indo para a segunda build. Então tudo que tem na primeira build, obviamente tem na segunda build, tá? Então se eu estiver falando alguma coisa repetida, foi mal. Mas tudo que tem na primeira build tem a segunda build. Mas na segunda build a gente já vai lidar com o loop do software, tá? Que é a navegação básica do jogo, que é menu, tela de início, tela de final, pausa, configuração, etc. Elas não têm que estar 100% funcionais. Por exemplo, sua tela de configuração, ela não precisa já alterar, por exemplo, o volume do jogo. Mas tem que estar lá a tela de configuração. Né? Ou seja, eu ir para a tela de configuração, eu sair da tela de configuração. Ou seja, eu preciso ter um controle de loop de jogo. Eu acho que eu tenho em algum lugar um GDR com esse exemplo. Daqui a pouco eu tento abrir algum game design meu aqui com isso, tá? A gente continua tendo o movimento do veículo controlado pelo player. Aqui o movimento do veículo já é mais do que o básico. Então, isso aqui a gente tinha um movimento básico que é tipo setas e tal. Então, agora você já pode começar a colocar aceleração, dash, esquiva, sei lá o que vocês vão colocar, mas vocês podem incrementar esse movimento. O ataque básico do player, o tiro a gente já tem, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente já tinha implementado. Agora a gente vai entrar com o quê? Com a defesa do player. Ou seja, qual recurso no jogo que defende o player. Então ele tem um escudo, né, ele tem um turbo, ou seja, qual que é os mecanismos de defesa. Então, se seu movimento, se você tem, por exemplo, uma invisibilidade temporária, um power-up que te dá invencibilidade por um tempo, se você tem um escudo, essa é a hora de implementar isso. Tá? A gente tem dois inimigos nessa build, ou seja, comportamentos mesmo diferentes, né? Tipo, você fala assim, esse é um inimigo, esse é outro. Então, você já tem um inimigo básico, agora você vai ter um segundo com um comportamento diferente, para a gente ver que está dando para editar o comportamento, ou se tiver que programar alguma coisa diferente. Isso vai ser implementado. Tá? O ataque básico desses dois inimigos, ou seja, um inimigo já deve ter um ataque básico, o segundo também vai ter. Tá? Aqui, ó, um item coletável e a alteração de status a partir da coleta desse item. Aqui, ó, o intuito disso aqui, ó, era qualquer variável. Você podia ter um número na tela que não significa nada e que seria alterável. Aqui você já tem que colocar realmente o item fazendo o que você espera que ele faça. Ou seja, você está tentando realmente, se ele muda life, ele vai realmente mudar life. Então dá pra ver que nessa parte aqui, ó, mudou pouca coisa, né? Nessa parte básica aqui, ó, a gente não está pressionando muito vocês, não. Muito disso aqui já está pronto. Né? É basicamente refinamento. Agora, nessa parte aqui é que o bicho pega. Tá?
É... A Isadora implementa aí, vamos ver. A Isadora perguntou se o ataque pode ser sem tiro. Eu acho que sim, eu acho que o seu ataque pode ser uma colisão, pode ser um inimigo só explode. O ataque pode ser né, uma trombada, né, ou tentar tirar o player do caminho, mas isso tem que estar implementado para a gente ver se tá funcionando como ataque, se está sendo compreendido como ataque, né? Então, implementa esse e vamos ver se ele tá legal. Tá? E lembrando que esse é um inimigo, né? Você vai ter um segundo tipo de ataque. Esse ataque de um inimigo, a gente está procurando um ataque de dois. Então, é bom pensar outro ataque também, tá? A pasta da segunda build é diferente da primeira, tá? Então é uma outra pasta. Então, quando vocês forem entregar, lembra que esses links estão aqui na nossa pasta de material didático, né? Esse texto aqui está na nossa pasta de material didático, tá? Mas o que me incomoda agora é a ideia de que um software ele é completo, tá? Então, na primeira, vocês não tinham que colocar menu, mas agora vocês têm, né? Então, agora a gente vai lidar com uma coisa que é o loop básico, que é o loop do software. Não o loop do jogo, tá? Mas é o loop do software. Então, você começa o jogo, você tem um menu, você tem às vezes as opções de play, settings e saída, por exemplo. Ou seja, settings. Então, isso aqui ó, vai me levar para uma tela, que é a tela do jogo. Isso aqui vai me levar para uma outra tela, que é a de configuração. E isso aqui fecha o programa. Na tela de configuração, eu tenho que poder... Exato, exato. E vocês têm que fazer um gráfico disso com a Simone. Não é isso? Lembra, é trabalho interdisciplinar, galera. Então, agora vocês vão montar tipo, todo o fluxo do jogo. Então, por exemplo, aqui no jogo, se eu dou pausa, né? Ou seja, se no jogo... Deixa eu mexer isso aqui. E deixa eu apagar isso aqui. E vamos voltar para escrever. Se no jogo eu tenho uma pausa, essa pausa permite que eu volte para o jogo. Ela permite que eu vá para a configuração? A configuração permite que eu volte para o jogo? Ou eu tenho que voltar para a tela da pausa? Então, como que funciona isso? Eu estou no jogo, eu quero voltar para o menu inicial, eu vou para a pausa e da pausa vem para cá e daqui eu vou para sair? Da pausa eu tenho como sair? No jogo, quando eu morro, eu vou para uma tela de game over? Da tela de game over eu posso voltar para o jogo? A tela de game over me leva de volta para o menu? Então, essa logística de interação me interessa. Você está no jogo e o jogo tem uma fase 1. Eu vou para uma fase 2, eu posso voltar? Eu não posso voltar? Eu posso resetar minha fase? Ou seja, eu dou pausa. Eu posso resetar a fase? Então, esse fluxograma ele é importante para a gente agora. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de fluxograma no meu Dropbox. Porque, como vocês sabem, vocês têm que entregar isso. Vocês têm que entregar isso para Simone como trabalho, né? Isso é um trabalho que a Simone. Como é que eu. Cadê o puzzle que eu tenho que resolver para entrar? Gente, Strapped é isso, né? Tá. Massa. Então, o que eu quero é a implementação, tá? Eu não quero o fluxograma, não, tá? Deixa eu procurar aqui. Monk.
Monkey Run. Talvez. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar, beleza. Se eu não achar, não tem problema não. Você já tem um exemplo disso. É... Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu acho que ele... Ignorar. Ignorar. Buscar. Eu acho que eu tenho aqui um game design. Se você está assistindo isso e está vendo eu vasculhando meus arquivos, a vida é assim mesmo. Ela é cheia de volta. Game design, Monk. É um pouco mais Da, difícil de achar do que eu imaginei. Vamos no Trello. Diga. da, é o Ian. Aqui, eu enviei a build, só que na hora de zipar, ele tava aparecendo com o ícone do WinRAR, em vez de aparecer aquela pastazinha zipada. Eu até pedi um amigo meu A, pra a, baixar, pra ver se tava dando certo, a, pra ele tava tudo a extensão tranquilo. é ponto .zip. Sim, é zip. Se a extensão é ponto .zip, então tá certo. Tá tranquilo? Então beleza. Se a extensão é ponto .zip, então tá a extensão correta. O que não dá é para entregar no formato errado, porque isso quebra o fluxo de correção. Não, não, Aí, então tranquilo. deixa eu ver se eu acho Valeu. aqui. É, aqui, ó. Yay. Sabia que eu tava com ele em algum lugar. Vamos ver se ele abre. Que coisa, a gente abre numa nova aba. Aí. Aí, Monkey Run. Então esse aqui é meu game design, né? Ou seja, aqui eu tenho o que eu preciso para as pessoas entenderem do que se trata o jogo, né? E aqui tem o fluxograma é, do jogo, né? Ou seja, aqui eu consigo entender o que tem que ser feito. Então, vocês já fizeram fluxograma, né, com a Simone. Eu nunca sei exatamente se minha aula está alinhadinha com a dela, porque muda muito de uma semana para outra, né? Mas aqui, ó, esses caminhos eu quero ver eles funcionando, entendeu? Essa é que é a pegada da próxima entrega do nosso nossa build. Na nossa build, a gente quer ver essa implementação funcionando, ou seja, eu quero saber se eu posso dar pausa em qualquer tela, né? É, eu quero saber, por exemplo, o ranking, por exemplo, nesse jogo aqui, ó, se a gente olhar essa estrutura aqui, ó, por exemplo, se eu entrei no meu jogo, eu consigo ir para a fase inicial, mas eu não consigo dar skip, ó. Ou seja, na hora que eu começo, eu não tenho opção de skip, não. Ó. Eu tinha que dar um jeito de ter um continue aqui para poder vir direto pro nível que eu tiver, né? Então faltou aqui o quê? Um continuar, né? Para vir para cá. E aí, o que a gente vai fazer nas próximas semanas? A gente vai testar se tá legal. Porque, igual eu falei aqui, ó, se eu implementar esse jogo do jeito que tá aqui, é, eu vou ter uma chateação pro player. Ou seja, o player ele não vai poder continuar de onde parou, né? Então, já tem problema nesse planejamento. Na hora que chegar lá no jogo, a gente vai descobrir quais são os problemas de planejamento. Então, como você já tem um planejamento, foi bom saber que vocês já terminaram essa parte. Então agora a gente vai ver essa parte. Isso é a principal modificação que a gente tem para a próxima build, tá? Para a gente ver que o software está completo. Ou seja, é um software completo. Ele não é um jogo completo, mas ele tem todas as etapas de funcionamento como software, tá? Então é isso que a gente está procurando na segunda build, tá? Para essa build, eu ainda dependo de um feedback do Hugo para saber se eu posso cobrar os sons e música, essas coisas, tá? Música,
é mais simples, porque vocês podem só pegar uma música de domínio público e colocar lá, e é isso mesmo. E ela fica tocando em loop. Efeito sonoro é um pouco mais complicado. Minha recomendação é que você já tente colocar, mesmo que o Hugo não tenha pedido. É, Então, eu ainda dependo do Hugo falar se a turma está pronta para colocar efeito sonoro, tá? Assim que o Hugo me der o retorno, falando, não, pode cobrar, eu coloco isso na nossa lista e eu aviso vocês, tá? Mas já vai implementando, porque é bom a gente ver o que vocês estão pensando de áudio, quanto antes a gente puder ouvir o jogo, melhor, tá? E então o Ian que estava perguntando sobre se precisa do sound effects. Por enquanto não, por enquanto não tem nenhuma cobrança nesse sentido, tá? Mas eu já gostaria de ver. É, o planejamento às vezes foge da vida, né? Vamos lá. No planejamento ele não colocou continue e aí vai colocar no jogo. É para isso, Alexandre, que a gente vai testar o jogo. A gente vai testar o jogo para ver se faltou continue. Se tá chato chegar no jogo, se tá chato sair do jogo, se tá chato parar o jogo no meio, desistir, salvar. Salvar, você acha que vocês não fazem save esse semestre. Então, por exemplo, eu tô fazendo meus pontos. Tá fácil de eu saber aonde que eu tô no ranking mundial, por exemplo? Tá fácil. O seu jogo é baseado em ranking e eu preciso muito saber dos pontos. Eu tenho acesso fácil a isso. Seu jogo tem inventário, tem moeda, alguma coisa que eu tenho que saber o valor daquilo o tempo todo. Tem onde eu procurar essa informação. Essa informação, se ela não está na HUD, ela está em alguma etapa. Né? Então, eu cansei de jogar. Tem como eu parar o jogo e sair numa boa? Sabe? Eu estou voltando a jogar. É tranquilo voltar a jogar? É rápido, é eficiente voltar a jogar? Eu não sei se se vocês têm essa ansiedade, essa impaciência com o jogo igual eu tenho. Mas eu não tenho muita paciência para jogo que demora a começar, não. Se o jogo tem 1 milhão de loading, eu jogo um Candy Crush no lugar, velho. Então, se o jogo ele tem muitas etapas para poder voltar pro jogo, a menos que seja um jogo que eu sei que toda sessão que eu vou sentar eu vou ficar 1 hora, 2 horas jogando, não faz sentido, né? Você demorar muito para voltar para a partida, né? Então você quer que o player tenha um jeito rápido de entrar, né? É... Ó, para deixar speedrun friendly, você tem coisas de HUD, né, Arthur? Você pode deixar um best, um best time, né, o seu melhor tempo na HUD como se fosse um placar mesmo, né? Então, e você pode ter uma opção que configura isso. Ou seja, para ser amigável, se o seu jogo ele é só baseado em speedrun, então ele é um score. Seu score é o speedrun. Mas se o seu jogo ele tem uma opção de speedrun, você pode ter uma configuração que liga o contador de tempo. Ou seja, que fala para você, tipo, que vai contabilizando o tempo. Então você pode ter um cronômetro ligado, você vai ligar ele e esse cronômetro ele tem um medidor de melhor tempo. E aí você já sabe mais ou menos o que está fazendo. Para ficar mais amigável ainda, é legal você ter igual contagem de volta de Fórmula 1. Você tem as etapas na pista, que você sabe quanto tempo leva de uma etapa para outra. Então, por exemplo, você tem o tempo da primeira fase. Você consegue falar para o player se ele está acima ou antes quando ele chega nela, por exemplo. Né? Então, você tem o que você vai deixar amigável o speedrun é a informação sobre o tempo. Né? E é amigável se você puder desligar ele. Ou seja, se você puder ativar e desativar. Porque isso pode ser tanto muito útil para o cara ver se está indo rápido, mas pode dar muita ansiedade também. O cara pode ficar desesperado. Então é uma coisa que é legal você ter uma opção de configurar, ativar ou desativar no menu. Tá? Então, por favor, façam esse tipo de ajuste na HUD. Né? No caso desse jogo aqui, ó, o que eu tenho de HUD é muito simples, né? Esse jogo aqui, a única coisa que vai ter na HUD é uma barra de energia. Só a barra de sangue e energia é a mesma coisa. Então,
o seu tempo vai acabando, a barra vai descendo. Você toma golpe, ela desce mais rápido. Então essa é a única informação que eu tenho. Se eu quiser que o player faça um speedrun, eu coloco aqui no canto, né, ou aqui no canto, ou aqui no canto superior, a contagem em números, né, para não ser tão abstrata assim, né. Então eu consigo fazer um ajuste de interface e pedir, que é um valor que eu estou usando, né, ou seja, para fazer esse jogo correr, eu estou usando, na verdade, o tempo. Então eu sei quanto tempo o player tá correndo na minha fase, então você só está declarando aquela informação para ele, né? E, e aqui, inclusive, nos modos de jogo, eu já tinha planejado isso, ó, que é o modo corrida, né? Que é quem desce a torre mais rápido, né? É, Então você tem o de distância, né? E você tem o de race. São os modos de jogo que eu tinha pensado para esse joguinho aqui. Só Deus sabe quando é que eu vou conseguir terminar ele. Já tem muita coisa programada, mas a vida é super difícil. Eu acho que eu não tô com ele aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Eu vou abrir aqui no meu Dropbox. Eu não tô com ele aqui. Não tô com ele aqui. Aqui eu tô só com um outro jogo. Eu tenho que baixar ele para essa máquina. Eu troquei de máquina, pessoas, então alguns arquivos ainda não estão nessa máquina. Então, mas é, é, é o contrário, Gabriel, porque eu troquei de máquina, agora eu sou mais pobre do que eu era ontem. Ontem eu era mais rico do que eu sou hoje, porque boa parte do dinheiro foi embora num computador. É... Mas, enfim. Depois eu tento trazer esse jogo aqui para mostrar para vocês em que pé que ele tá. Né? Eu mudei o gráfico dele. Enfim, tá bem diferente isso aqui já. Né? Mas aqui, ó. Aliás, o GDR, gente. Aqui dá pra ver, tipo assim, como é que o GDR vai ficando bonitinho, né? Olha só, o GDR tá super bonitinho, ó. Eu consigo pegar esse documento e explicar pra todo mundo o que é o jogo. E vocês têm que entregar o GDR também. Então o GDR vocês podem ir editando, tá? Ou seja, vocês fizeram um fluxograma pra Simone, vocês podem colocar no GDR pra mim, tá? Vocês podem colocar esse fluxograma lá. Ele é útil pra caramba pra gente e ele é útil como produção de jogo. Então vocês podem colocar essa tabelinha pra mim lá, tá? E, e é bom se vocês não sei se vocês fizeram assim, mas se vocês fizerem com as setinhas pra saber quando é que eu posso só ir, né? Ou seja, quando eu só posso ir, né? Aqui, ó, eu só posso ir. Para voltar, eu tenho que dar pausa e a pausa permite, né? Então, não sei se vocês fizeram a setinha bonitinha, mas a setinha que faz a gente conseguir ler esse negócio. E isso aqui é o mesmo raciocínio que a gente usa para fazer programação visual e shader nodes. Então, é a mesma coisa que a gente usa para fazer, a mesma lógica, assim, de ficar ligando as coisas, tá? Pois é, na verdade, sim, né? Tudo que vocês estão criando, vocês têm que ter documentado, né? Porque na verdade, o que acontece é o seguinte: se você criou uma fase secreta e eu sou um tester, imagina que eu sou um game tester para o seu jogo, tá? E eu vou receber o GDR e eu vou jogar seu jogo e depois eu vou entrar no GDR e ler o GDR. Na hora que eu ler o GDR, eu vou ver que tem uma sala secreta. Se eu joguei o jogo e eu nunca cheguei na sala secreta, eu tenho que dar um feedback falando, olha,
O seu fluxograma, ele indica telas que eu nunca cheguei nela. Ou então, por exemplo, telas que eu nunca usei. Vamos supor que eu nunca entrei na tela de ranking. Se você não colocar que tem uma tela de ranking e eu nunca entrei nela, como é que eu, como tester, vou falar que ela funcionou? Ou seja, eu tenho que falar, inclusive, olha, ela funciona, mas ela não tem usabilidade. O jogo ele não pede em nenhum momento que você entre na tela de ranking, ele é desnecessário. Né? Ou então, por exemplo, você tem uma cutscene tipo adicional, né, alguma coisa assim, e eu não consigo fazer essa cutscene. Ou então eu dou skip sem querer nela, ou então ela pula, ela não está tocando. Eu tenho que saber que ela existe. Né? Se ela é um vídeo, por exemplo, se sua cutscene é um vídeo, e seu vídeo depende de codec para tocar. Se você embutir um player de vídeo dentro da Unity, e você está confiando que o computador ele vai ter os codecs e não está dando certo, então eu vou ter que falar, olha, no meu computador os vídeos não tocam. Ou, por exemplo, a câmera está bugando na cutscene e eu não sei que é uma cutscene. Né? Eu acho que é outra coisa. Então eu preciso realmente da informação completa do planejamento. Então todas vocês mudam, vocês têm que atualizar o fluxograma para que eu possa testar melhor. E a mesma coisa vale para isso aqui, tá, gente? Se eu vou testar o jogo de vocês como tester, e eu estou jogando há horas e horas a fio, eu como tester, eu jogaria primeiro e leria o GDR depois. Exatamente para quê? Para depois que eu joguei horas, eu vou ver no GDR se tem alguma coisa que eu não testei. Porque automaticamente o que eu não joguei não é um gameplay bom para mim. Ou seja, se eu tinha um Super Dash que eu nunca usei, por que eu nunca usei esse Super Dash? Por que eu estava jogando há horas testando e eu não usei esse Super Dash? Ele tem que estar documentado. Agora, se ele não está documentado e eu não testei, eu não vou declarar ele para você. Então você não tem que saber que tem que corrigir aquilo. Ou seja, você tem uma visão errada do seu produto. Você acha que o seu produto está funcionando melhor do que parece. Tá? Então, não só o fluxograma, todas as alterações que vocês fizerem, vocês têm que colocar no fluxograma, como todas as alterações que vocês fizerem no gameplay, né, no sistema de produção de jogo, vocês têm que informar. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui se eu estivesse produzindo com vocês. Eu tenho 7 átolas de sprite para cada nível, né, um para cada nível, de 320 por 320. Se em algum momento 320 for pouco e eu tiver que aumentar para 640, eu tenho que informar quem trabalha comigo, porque vai ter um cara fazendo um Atlas super econômico, uma fase que vai ficar parecendo muito mais pobre, mais vazia, do que a fase que eu estou fazendo, porque eu dobrei o número de pixels que pode ter. Ou então eu aumentei a resolução, então eu preciso que todo mundo que está trabalhando fique informado o tempo todo, de todas as variáveis, né? Então, né, vale para os itens também, se você acrescentou, retirou algum item, os modos de jogo, se você alterou os modos de jogos, ou, né, mudou alguma coisa, né? O modo também de desbloquear, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui está supondo que você vai terminar um dos modos e vai destrancar o outro, mas será que é isso mesmo? Ou seja, será que tipo, na hora que eu jogar para testar, não vai ter um monte de player que não vai querer ir direto pro modo de speedrun? Ou seja, o cara não quer nem saber de zerar, ele quer só fazer rápido, sabe? Ele quer só, tipo, ele não quer saber se tem história, não quer saber se tem enredo. Então ele só quer ver outras pessoas jogando e jogar também. Então, essas coisas eu tenho que atualizar o tempo todo no GDR, tá? Ou seja, eu tenho que manter sempre à vista, né? Algum ícone, por exemplo, que eu mudei, né? Por exemplo, é bom, quando vocês tiverem os modelos, é bom às vezes, se você está usando, por exemplo, um ícone temporário, é bom você trocar para falar assim, olha, esse ícone agora é assim. Então esse é o ícone do Power Up agora, né? Ou seja, eu vou identificar algum objeto que eu nunca peguei em cena, eu vou identificar na hora que eu ler o GDR. Falar, ah, tá, esse objeto eu nunca peguei, ele é um item, né? Então, sim, tem que ter tudo que vocês colocaram no fluxograma e tudo que vocês colocaram no jogo tem que estar no fluxograma também. Ou seja, é um caminho de mão dupla, né? Ou seja, tudo que você colocou aqui você tentou implementar e toda alteração que você fez você atualizou aqui. Ou seja, se eventualmente você cortou uma tela lá no jogo, você tem que cortar ela aqui também. Então é um caminho de mão dupla, tá? Os dois têm que estar alinhados.
o GDR e o... Né, que vocês vão ver que basicamente é o que eu peço aqui na entrega do GDR, né? Eu peço atualização de todas as variáveis, tá? Eu não tinha colocado o fluxograma aqui porque eu não sabia se eu ia conseguir sincronizar bem com a aula da Simone, mas pelo visto eu posso colocar o fluxograma aqui também, já que tá pronto, né? Tá pronto, não vai doer para ninguém, né? Não é como se eu estivesse pedindo uma coisa nova, né? Então, eu vou conferir com o Hugo se eu tenho que atualizar isso aqui, mas aí eu aviso para vocês, pode ficar tranquilo que se eu fizer uma atualização dos critérios aqui, eu aviso. Geralmente a atualização é só coisas que vocês já estão fazendo e que eu sei que eu posso avaliar. De forma alguma eu vou inventar critério para criar problema para vocês. O intuito não é fazer uma gincana, né? Falar assim, agora tem que ter o fluxograma, ou então agora tem que ter o efeito sonoro. A ideia é, não, você já tem o efeito sonoro, então pode inserir porque eu vou avaliar, né? Ou seja, você já tem esse conteúdo, ele já existe, coloca no jogo para eu poder avaliar, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte em que nós estamos agora. Vocês entenderam em que pé que estamos? Pessoas que estão no bate-papo comigo ao vivo, né? De forma alguma, né? Não é critério, a gente não vai fazer isso. De novo, os critérios eles não aumentam em relação ao edital, tá? O edital ele ainda é a nossa principal ferramenta de critérios e a gente não pode aumentar em relação ao edital. E, aliás, se aumentar em relação ao edital, você tem que me avisar, viu? Então assim, ó, o edital não tem isso e agora tem. Então você tem que me avisar porque eu tenho que descobrir de onde é que veio esse aumento, né? Por que que ele tá lá, tá? Tranquilo então, pessoas? Então, se ninguém tiver build, ninguém tiver dúvida, encerramos, vocês sabem, né? Alguém tem algum arquivo para subir? Ou alguém tem alguma dúvida? Vou dar uma dúvida sobre o meu trabalho. Você lembra que eu tive que mudar um pouco ele? Eu vou ter que fazer uma outra história para encaixar o meu novo jogo Você ou vai, não preciso? você precisa atualizar o GDR se você achou que a história não está funcionando com o gameplay que você tem. De novo, eu Uhum. não acho que nenhuma história você vai ter que raspar do zero e começar, tipo, né? Você começou sei lá, um jogo medieval de magia e virou um jogo de porradinha em Contagem. Eu não acho que vai mudar tão dramático aqui, mas as adequações do lore que você teve que fazer para fazer sentido o gameplay, é bom que você insira no GDR. Então, assim, ó, mudou essas coisas do lore em função do gameplay. E geralmente faça isso. Altere a história em função do gameplay. O gameplay sempre vem em primeiro lugar. Então você fala assim, não está fazendo mais sentido isso na história porque não tem mais isso no jogo. Então você faz essa edição no GDR e fica claro, porque na verdade é para isso que o GDR serve, para a gente ficar sempre atento sobre as modificações. Ou seja, eu vou ter a primeira versão do GDR, a segunda, a terceira, e aí eu vou falar assim, tá, modificou isso, e vai fazer sentido. Se você colocar lá essas modificações e você colocar naquele espaço final que são as notas de observação, na justificativa por que você mudou, vai fazer sentido no final. Isso é o que é importante. O importante não é você ficar preservando uma história ou preservando um gameplay como se ele fosse valioso, mas sim você flexibilizar essas coisas para chegar no melhor produto, né? Então a gente quer, na verdade, que vocês mudem as coisas quando elas não estiverem fazendo sentido para que elas passem a fazer sentido. Então, é desejável, na verdade. Que vocês... Entendi, entendi. Valeu, Dan. Por nada. Obrigadão. É, cara, é bom indicar que são mudanças, porque fica registrado é, o processo, né? Você tem que lembrar, Otávio, que a documentação que vocês fazem de GDR vai para a próxima turma de calouro. Então, semestre que vem tem uma turma de calouro que eu posso pegar os GDRs e mostrar para os alunos. Nádia eu deixo disponível, né? Eu deixo disponível igual está disponível para vocês. Em algum momento eu mandei o link e tal. Mas eu tenho aqui na matéria de TI, né? Eu tenho as builds antigas que eu já mandei esse link para vocês. Eu mando de novo, se vocês quiserem. Tá? Eu já mandei, mas eu mando de novo.
E aqui, ó, se eu entrar num projeto da Ana Júlia, por exemplo, vai ter o GDR dela. Se no GDR ela falou quais foram as coisas que aconteceram que deram errado no jogo dela, o calouro do semestre que vem, ele pode falar, ah tá, peraí, isso é uma coisa que acontece. Né? Porque nem sempre a pessoa vai entender uma situação porque eu falei. Às vezes ela vai entender porque alguém viveu o que ela viveu e ela consegue testemunhar. Então, esse registro é meio importante, registro de erro, de vacilas, cagada. É igual quando a gente assiste as palestras da GDC, por exemplo, que os caras contam todas as furadas. Eu adoro a palestra do cara que fez o Diablo. Você já viu essa palestra da GDC? Ela é genial. E eu não lembro o nome dele, eu sempre esqueço. Eu sou péssimo com o nome. Esse, 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 isso aqui. Eu vou mandar o link pra vocês, depois assiste isso aqui, que é genial, assim. Ou seja, na hora que ele fala o que mudou no processo do jogo, é tão interessante ver que era pra ser de massinha, velho. Era pra ser de massinha o jogo. E era pra ser de turno. Diablo era pra ser de turno, vocês têm noção? E o cara queria muito de turno. Não é tipo um negócio que ele pensou um dia. Não, ele fez muita coisa do jogo pensando que era de turno. E, tipo, na hora que ele viu como real time, né, a reação dele foi muito boa também. Né? Então, tudo que vocês puderem colocar pra mim no GDR, que ajude a próxima geração de calouros do curso de jogos, né, e que sirva como base, até para vocês mesmos no futuro, vocês lembrarem como que vocês quem que vocês eram, né? É um bom jeito de você saber se você está aprendendo, é você ver quem que você era. Pois é, dá uma olhada nessas palestras, elas são super legais, as palestras deve são super interessantes principalmente para colher essas informações de bastidores. Tem muita coisa lá que é, 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 tipo, humaniza o processo que eu acho legal, que você vê assim, ah tá, esses caras não sabem do mesmo jeito que a gente não sabe. Sabe? Então eles têm o mesmo nível de dúvida que a gente tem, né? E isso é muito bom. Você fala assim, ah tá, esse cara ele tá trabalhando nessa indústria, ele tem experiência, mas ele ainda tem dúvida. Ou seja, ele ainda erra, ele ainda comete gafe. Ou seja, não existe esse espaço perfeito onde a pessoa só programa, ou só modela, ou só desenha e não comete erros, né? Então é super interessante, dá uma mega humanizada assim, no processo pra gente. Temos 10 minutinhos, mais alguma dúvida? Comentários? Ou arquivo, alguma coisa para mostrar. Lembrando que se não tiver, a gente pode ir encerrando. Porque eu já falei o que eu tinha que falar e aí. Mas alguma dúvida, pessoas? Perguntas? Nada, nada? Tá. Então, eu vou encerrando aqui. Se enquanto eu estiver encerrando alguém tiver uma dúvida, me avisa, tá? Semana que vem a gente volta à nossa maratona de teste de builds, certo? Então, para semana que vem, tenta implementar o máximo que vocês conseguirem da interface de navegação do jogo, para a gente ver o que vocês estão pensando disso aí, tá? É, vamos ver como tá todas as telas, tudo completo. A principal coisa que eu quero que vocês implementem é como que eu saio do jogo sem ter que dar Alt F4, tá? Como que eu saio do jogo usando os recursos do jogo. Isso para mim é fundamental para falar que o software está funcionando. Eu posso ir no menu e falar quero sair, cansei, tá? Então tem esse foco na implementação que no meio do jogo eu posso parar, né, e sair, né? Porque isso já vai dar uma cara muito boa pra gente de navegação, isso já dá um aspecto muito forte pra gente de que está funcionando. Certo, certo, pessoas.
Fechou então? Tem feriado na segunda-feira, tem feriado pra vocês. Não, você põe, a solução de vocês vai ser uma legenda falando para sair, aperte Alt F4, né? Eu tô até sacando que vocês vão colocar só uma legenda. Para sair, aperte Alt F4. E tá, o Daniel, resolvi, ó, tá resolvido o problema. Não, pressione o botão de power até a tela ficar preta, né? É, pois é. Ó, segunda-feira vocês têm feriado? É feriado pra vocês na segunda? É, pois é, ó, um bom feriado pra vocês então, ó. Dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida. É, não, pra mim semana que vem não tem feriado não, galera. É, aliás, pelo calendário da PUC, nossa quinta-feira tá normal. E na quarta também tá normal que eu tenho reunião de departamento. Então, é segunda e terça mesmo. Não, eu vou trabalhar na segunda e na terça. Com certeza. Não tenho a menor dúvida que eu vou trabalhar. No melhor cenário, o melhor cenário eu vou trabalhar corrigindo trabalho, dando nota. Esse é o melhor cenário. Então deu tempo para corrigir os trabalhos. Mas aí, um bom feriado para vocês. Tá? Um bom feriado para vocês. Um bom final de semana também. Quinta-feira a gente está de volta aqui para avaliar essas builds. Tenta fazer um bom trabalho, né, nesse processo aí de organização do modelo. E lembrando que eu tô durante a semana eu consigo tirar dúvida pela GA, pelo Teams e pelo Discord, tá? Então, precisando, é só entrar em contato por lá. Até mais, uma boa tarde para todos vocês. Bom final de semana.